Olá pessoal do 7º ano, hoje sobre a dinâmica da crosta terrestre. Para a gente falar um pouco sobre a dinâmica da crosta terrestre, a gente precisa relembrar algumas coisas que são estudadas no 6º ano, que vocês viram lá no 6º ano, mas que é bom a gente relembrar para a gente poder compreender melhor o que nós vamos falar aqui sobre placas tectônicas, sobre terremotos e outros temas que a gente vai tratar agora. Então a gente viu lá no 6º ano que a Terra ela é formada por camadas. A gente pode dividi-la em camadas como uma forma de estudar melhor as suas características. Então a gente tem 3 camadas formando o nosso planeta. A mais superficial, que é a crosta terrestre, uma camada mais fina, superficial, formada principalmente por rochas, e é essa camada onde nós estamos, é a camada mais superficial. Abaixo da crosta terrestre, temos uma camada mais espessa, que é o manto, e nessa camada a gente vai ter rochas. Uma parte dela vai ser formada por rochas sólidas, outra parte por rochas derretidas, que é o que nós chamamos de magma. Essas rochas derretidas, é bom a gente lembrar que à medida que a gente vai se aprofundando na estrutura da Terra, vai ficando cada vez mais quente, a temperatura vai aumentando. Então, quanto mais você se aprofunda, mais quente fica, portanto as rochas vão derretendo. E na região central a gente tem o núcleo. Em geral, a gente divide o núcleo em núcleo externo e núcleo interno. Por quê? Porque eles têm eles têm uma característica diferente em relação ao seu estado físico, né? O núcleo externo ele é líquido e o núcleo interno ele é sólido. Então, por isso a gente costuma dividir o núcleo externo do núcleo interno. Então, só para relembrar para vocês aqui, essa estrutura da Terra. Hoje a gente vai falar muito da crosta terrestre, mas vai tocar também no assunto do manto, do magma. Então, por isso é bom a gente relembrar isso aqui antes, né? Lembrando que a crosta terrestre ela pode ser crosta continental ou crosta oceânica. Como o próprio nome já está dizendo, a crosta continental ela forma a parte dos continentes e ela é mais espessa, ela é mais grossa. Você vai ter aí a crosta continental de 20 até 70 quilômetros de espessura, mais ou menos. E a crosta oceânica é uma crosta mais fina, ela forma o assoalho dos oceanos e ela vai ter aí de 5 a 10 quilômetros de espessura aproximadamente. Então a gente tem essa subdivisão na crosta. Ok, quando a gente olha para a superfície do planeta, a gente vê que atualmente a gente tem aí os seis continentes, né? Inclusive, nas aulas de geografia, vocês estudam a respeito disso. Então, tem a África, a gente tem a América, que é todo esse continente, que costuma ser subdividido em América do Sul, América Central e América do Norte. É aqui que nós estamos, né, na América do Sul. Temos a Antártida, lá embaixo. Temos a Ásia, a Europa e a Oceania. Então, a gente tem aqui os 6 continentes do nosso globo terrestre. Mas aí a gente se pergunta, será que sempre foi assim? Será que o mapa mundi sempre foi do mesmo jeito? A questão é que, quando a gente observa o desenho desses continentes, a gente percebe que alguns continentes parecem se encaixar. Quando você vê, por exemplo, o litoral da América do Sul e o litoral da África, a gente percebe aqui que existe quase que um encaixe perfeito, né? E outras regiões do planeta também. Então, os cientistas começaram a observar isso, começaram a perceber que existia esse encaixe dessas bordas dos continentes. Além disso, eles começaram a perceber que esses continentes que se encaixam, eles têm rochas de mesmo tipo, eles têm fósseis, são encontrados
fósseis dos mesmos tipos de organismos nessas regiões. E então eles começaram a se questionar, será que esses continentes não eram, na verdade, ligados? Será que eles não eram unidos? Por isso desenvolveram rochas do mesmo tipo, por isso tem fósseis das mesmas espécies, fósseis dos mesmos tipos de organismos. Como é que esses mesmos tipos de organismos estavam presentes em continentes que hoje são tão distantes? Então, surgiu a partir daí a ideia de que muitos anos atrás, milhões de anos atrás, esses continentes eram, na verdade, um continente só, um supercontinente, que ficou conhecido como Pangeia. Então, essa teoria surgiu dizendo que todos os continentes, na verdade, eram unidos na Pangeia, e com o passar dos anos eles foram se dividindo, eles foram se afastando, eles foram formando o que nós temos hoje de continentes, o que nós temos hoje de mapa. Então, essa divisão dos continentes, esse movimento que originou essa divisão dos continentes, fica conhecido então como a deriva continental. Então, essa é a teoria da deriva continental, essa é a ideia da deriva continental que talvez você já deve ter ouvido falar. A questão é que esse cientista aqui que propôs essa ideia, ele não conseguiu explicar o que é que fazia os continentes se moverem. Por que esses continentes se moviam? Então, isso ele não conseguiu explicar. Muitos anos depois é que ficou mostrado que, na verdade, a crosta ela não é uma estrutura só. A crosta ela não é uma placa de rochas maciça somente uma placa sozinha. Na verdade, ficou evidenciado que a crosta ela é dividida em várias partes. Essas partes, que são placas de rochas, elas ficaram conhecidas como placas litosféricas ou placas tectônicas. Então, são elas que vão formar os continentes, são elas que vão formar o assoalho dos oceanos. Então, a crosta ela é, na verdade, dividida. Ela tem peças, como que peças de um quebra-cabeça, e ela não é uma estrutura só. Então, hoje a gente sabe que existem, dá uma olhada nesse mapa, você tem aqui alguns exemplos aqui, mostrando essas placas. Então, existe toda uma divisão de placas tectônicas para formar a crosta terrestre. E essas placas estão em movimento. A questão é que o movimento ele tem muito a ver com essa segunda camada que a gente falou lá no começo, que a gente relembrou, né? Que foi estudada lá no 6º ano, que é o manto. Então, o manto, como ele é formado, parte dele é formado por rochas derretidas, essas rochas derretidas elas estão em movimento. Então, a parte mais profunda é mais quente, então essas rochas derretidas elas se tornam menos densas, sobem. A parte lá de cima desce e cria-se aqui o que nós chamamos de correntes de convecção. E essas correntes são responsáveis por movimentar as placas que estão acima delas. Então, esse movimento do manto é que provoca o movimento das placas tectônicas. E como é que acontece esse movimento nas placas? Então, a gente divide em 3 tipos aqui de movimentos. As placas elas podem se afastar, uma placa se afastando da outra, é o que nós chamamos de movimento divergente. As placas elas podem se aproximar, uma se chocar contra a outra, as placas batendo uma contra a outra nesse movimento oposto. E aí a gente diz que é um movimento convergente. Ou as placas podem simplesmente deslizar uma do lado da outra, e a gente chama esse tipo de movimento transformante. Então, de qualquer forma, você percebe que as placas estão se movimentando, ou se afastando, ou se aproximando, ou deslizando uma do lado da outra. Vai ter movimento de placas tectônicas. Então, vamos citar aqui, por exemplo,
É a placa de Nazca, que é essa placa aqui, e a placa onde nós estamos, que é a placa sul-americana. Elas estão se aproximando. Elas estão num movimento convergente aqui. Já a placa sul-americana com a placa africana estão se afastando. É um movimento já do tipo divergente aqui, né? Elas se afastam. A placa norte-americana com a placa do Pacífico, elas fazem um movimento transformante, elas deslizam uma do lado da outra. Então você tem todos os tipos de movimentos aqui nas placas tectônicas. Então essa explicação, na verdade, sobre esse movimento, essa explicação sobre o movimento das placas e, consequentemente, o movimento dos continentes, faz parte da teoria que nós chamamos de tectônica de placas ou tectônica global, né? Essa teoria também vai explicar o maior número de vulcões, o maior número de terremotos em algumas regiões da Terra. Por que que algumas regiões têm vulcões ativos e outras não? Por que que algumas regiões costumam ter terremotos de grande magnitude e outras não? Então isso tem muito a ver com esse movimento das placas tectônicas que a gente vai ver já já. O movimento das placas ele pode provocar mudanças na distribuição das espécies na Terra, né, no longo prazo. Vocês viram aí que era um continente só, mas eles foram se dividindo, então essas espécies elas são levadas junto com o movimento desses continentes, então existe uma mudança nessa distribuição das espécies. Você tem os terremotos, os vulcões e até mesmo os tsunamis acontecendo por causa desse movimento das placas. Vai ter também mudança no relevo, porque, por exemplo, duas placas que se chocam, elas geram a formação de grandes montanhas, nós vamos ver já já isso aí. Podem mudar a latitude, a posição daquele continente em relação ao planeta muda. Pode mudar o clima, afinal de contas o clima depende muito de onde aquele continente está, então tudo pode ser influenciado por esse movimento das placas tectônicas. Então vamos lá. Vamos pensar agora em duas placas que se encontraram, duas placas que estão se chocando uma contra a outra. É o caso da placa de Nazca e da placa sul-americana que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, num caso como esse, uma das placas ela vai acabar descendo, vai acabar indo por baixo da outra, e essa placa que fica por cima acaba formando cadeias de montanhas, como é o caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, que fica lá próximo ao litoral ocidental do continente sul-americano. Então, essas montanhas enormes que são encontradas ali, essa cordilheira que a gente encontra ali, ela se forma exatamente por causa desse encontro de placas tectônicas. Então, você tem a formação de grandes montanhas nessa região, exatamente por causa disso. Não só ali naquela região, como também em outras regiões do mundo. Então, aqui, ó, continente sul-americano. Então, esse litoral do continente sul-americano, ele é cheio de montanhas. É o que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. E essas montanhas elas se formam exatamente por causa do encontro. Aqui você tem uma placa tectônica, desse lado você tem outra, elas estão se chocando e esse choque forma essas grandes montanhas. Aqui, o encontro da placa indiana com a placa euroasiática também vai formar grandes montanhas aqui, que no caso a gente vai ter a Cordilheira do Himalaia, onde a gente encontra, por exemplo, a maior montanha do mundo, a montanha mais, com seus 8.848 metros de altitude, 8.848 metros de altitude e contando, né? Porque está crescendo ainda, todo ano ele vai aumentando um pouquinho de tamanho. Então, o que é que está acontecendo? Você tem uma placa que, com o passar do tempo, ela foi se aproximando dessa outra, agora elas se chocam e aí você tem a formação de uma cordilheira de montanhas aqui, que é a Cordilheira do Himalaia.
E o que é que isso tem a ver com terremotos? O que é que isso tem a ver com tsunamis? O que é que isso tem a ver com vulcões? Vamos lá. Então, primeiro, a gente precisa lembrar que terremotos são aqueles tremores, né? Aquelas vibrações que acontecem na superfície da Terra. Elas também podem ser chamadas de abalos sísmicos, tá? Terremotos ou abalos sísmicos. Então, geralmente, os terremotos eles acontecem na região de contato entre duas placas tectônicas. Pode acontecer em outros locais? Pode. Mas a maioria dos terremotos, principalmente os de grande magnitude, vão acontecer exatamente nas regiões de contato entre duas placas tectônicas e eles podem causar destruições, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Então, o que é que está acontecendo? Você tem o encontro de duas placas, por exemplo, esse movimento convergente de placas. De novo, vou dar o exemplo aqui da placa de Nazca com a placa sul-americana. Então, elas se encontram. Então, o que pode acontecer é o seguinte: essas rochas se chocam e isso provoca um acúmulo de energia. Elas se chocam e ficam ali presas uma na outra, vamos dizer assim. Até que chega um momento em que ocorre uma movimentação mais brusca, né? Elas estão ali tentando se movimentar, estão ali presas, de repente ocorre uma movimentação mais brusca. A rocha se rompe, ocorre um movimento brusco. Esse rompimento, esse movimento brusco, libera energia e essa energia ela é propagada na forma de ondas sísmicas que se espalham e chegam até a superfície da Terra. Então isso é que vai provocar os terremotos. É por isso que o Chile, que é um país que está aqui nessa borda da placa sul-americana, então o Chile, por exemplo, é um país que sofre muito com terremotos, muito mais do que o Brasil, que está lá no meio da placa tectônica. Então olha só, olha essa reportagem. Terremoto de 7,1 graus abala o México e deixa um morto. Percebeu aqui que ele está falando de 7,1 graus. Toda reportagem que fala sobre terremotos sempre fala nesses números, não sei quantos graus na escala Richter. Que história é essa, né? Vamos entender aqui alguns termos que têm a ver com os terremotos para a gente para a gente entender quando aparecer isso numa reportagem, quando a gente vê isso na televisão, por exemplo, né? Então, por exemplo, aparece um termo aqui, ó, um terremoto de 7,1 graus de magnitude com um epicentro muito próximo ao balneário de Acapulco, abalou o centro e o sul do México na terça-feira 7. Então, ele está falando de epicentro. Essa palavra aparece muito quando se fala em terremoto e a gente vai entender agora o que é. Eu acabei de dizer para vocês que o terremoto ele se origina, por exemplo, quando duas placas se encontram e ocorre ali um acúmulo de energia que é liberado de repente. Então, essa liberação de energia, esse ponto onde acontece a liberação de energia, a gente chama de hipocentro. Está lá embaixo, está lá no encontro das placas. O ponto exatamente acima do hipocentro, lá na superfície, é o que nós chamamos de epicentro. O epicentro é exatamente o local da superfície que fica acima do hipocentro. Então, é o local onde as ondas vão chegar com maior intensidade. Então, quando diz o epicentro do terremoto foi próximo ao balneário de Acapulco, ele está querendo dizer que é a região da superfície do planeta onde esse terremoto foi mais sentido, foi mais percebido. Outra coisa que pode acontecer, olha só, o Centro de Alerta contra Tsunamis da Marinha informou que não é esperado um tsunami. Então, o que é que tem a ver terremotos com tsunamis, né? Então, essa foto ficou famosa no mundo todo, é o tsunami que aconteceu no Japão em 2011, né? Já completou 10 anos. Então, você vê, quando acontece algum terremoto sob o oceano, ou seja, quando acontece a formação de ondas sísmicas sob o oceano, alguns chamam isso de maremoto, esses abalos sísmicos que acontecem abaixo do oceano, então você tem um deslocamento de massa de água.
esse tremor faz com que essa massa de água que está acima se desloque, e isso forma ondas que podem ser ondas gigantes, que nós chamamos de tsunamis. Então você tem aqui um abalo sísmico, esse abalo provoca o deslocamento de água, e essa água vai formar uma onda que vai em direção ao litoral. Essa onda gigante, ela é conhecida pelo nome de tsunami, né? Então existem outras formas de se originar uma tsunami. Então pode ser pelo terremoto, como a gente falou agora, pode ser por algum deslizamento de terra no fundo do oceano, que seja um deslizamento de terra mais forte, você pode ter a formação de ondas. Pode ser por vulcanismo, existe vulcão embaixo d'água? Também existe. Então essa ação do vulcão pode provocar a formação de um tsunami, ou pela queda de meteoritos, que já é uma coisa mais rara. Atualmente a gente não tem tantos meteoritos caindo, nós somos bem protegidos pela nossa atmosfera, e os meteoritos que caem não têm tamanho suficiente para gerar um tsunami. Então, mas se houver um impacto de um meteorito de um tamanho considerável, pode originar isso aqui? Pode. Certo? Então, pode ser por terremoto ou pode ser por esses outros fatores. Atualmente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem notícia de que esse vulcão, o vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, ele está em erupção. Atualmente ele está em erupção. Se fala muito dele, né? E ele já destruiu muita coisa por lá. E o pessoal está falando muito desse vulcão. Inclusive existia, né, como foi destacado pela imprensa, vulcão capaz de gerar tsunami no Brasil entra em alerta amarelo de erupção. Isso foi antes de ele entrar em erupção, saiu essa notícia. O pessoal já estava com medo de que tivesse aqui um tsunami no Brasil. O vulcão está lá nas Ilhas Canárias, mas se houvesse uma erupção de grandes proporções, uma explosão, alguma coisa do tipo, poderia gerar um tsunami que chegaria aqui, né? Essa possibilidade era baixa e continua baixa. A ideia é que isso não aconteça. Então não tem como a gente prever com precisão a ocorrência de terremotos. Tá? Normalmente quando acontece e não dá para você dizer, dia tal vai acontecer um terremoto. Não tem. Existem alguns sinais, né, como tremores localizados, né? Começa alguns tremores menores, é um sinal de que pode vir um tremor maior. Liberação de gases por vulcões, e aí você já fica de olho ali, porque uma erupção mais forte pode causar um terremoto. Mas não tem como você prever muita coisa em relação a isso. Então, em locais que tem esse histórico já de tremores, como o Japão, por exemplo, então você tem construções projetadas para suportar abalos, a própria engenharia já é preparada para isso. Você tem uma série de medidas que se tomam quando você vai construir um prédio para que ele tenha uma certa resistência a esses terremotos. Existem sistemas de alerta que avisam a população quando há um risco, mas isso também não é um sistema de alerta, não é um negócio que você avisa com dias de antecedência, é uma coisa emergencial. E a população normalmente é treinada. Então no Japão é comum a gente ver crianças sendo treinadas nas escolas para como reagir no caso de um terremoto. No caso do Brasil, nós estamos no centro da placa sul-americana, então o risco de terremotos por aqui, terremotos de grande magnitude, é muito pequeno. Existem terremotos no Brasil, sim. A maioria a gente nem percebe, porque são muito pequenos, porque existem as chamadas falhas geológicas. São pontos em que as rochas se quebram, mesmo não estando na borda das placas. Então existe isso. Mas não é comum a gente ter terremotos de grande magnitude no Brasil, porque nós estamos exatamente no meio de uma placa tectônica. Você vai ter terremotos com certa frequência no Japão, que está aqui
na borda da placa. Você vai ter terremotos com frequência, que está bem aqui no México, que está nessa borda da placa, Estados Unidos. Então, no Brasil, onde você tem o país inteiro no meio de uma placa, é mais difícil. E o que é a tal da escala Richter? A escala Richter é a principal escala de medição de intensidade de terremotos. Então, quando ocorre um terremoto, você vai sempre ver, né, como na matéria que eu mostrei agora há pouco, um terremoto de 7,1 pontos na escala, 7,1 graus. Isso é a intensidade do terremoto. Quanto mais forte o terremoto, maior vai ser esse número. Atualmente, a escala Richter varia de 0 a 9,5. Por que 9,5? Porque 9,5 foi o maior terremoto que existiu até hoje, que foi registrado até hoje, que foi um terremoto em 1960 no Chile. Então, até hoje, ninguém nunca ultrapassou os 9,5 graus na escala Richter. Se acontecer algum terremoto mais forte do que isso, aí a gente vai rever então isso aqui. Mas 9,5 é um terremoto muito, muito destruidor. E o que são os vulcões? Os vulcões são estruturas geológicas que fazem essa ligação exatamente do que está no interior da Terra com o meio externo. Então, quando a gente vê um vulcão em erupção, a gente vê lava sendo liberada, que nada mais é que o magma que está lá no manto. Então, aquele magma que eu falei para vocês, as rochas derretidas, quando elas saem por um vulcão, ela passa a ser chamada de lava. E aí você tem liberação de cinzas, de gases. Então, essa erupção vulcânica ela libera tudo isso. A maioria dos vulcões vai acontecer em áreas montanhosas e a maioria dos vulcões ativos eles estão exatamente nas bordas das placas tectônicas. Do mesmo jeito que um terremoto é mais comum nas bordas das placas, os vulcões também acontecem nas bordas das placas tectônicas. Então, por exemplo, a gente tem aqui, esses pontos vermelhos são os vulcões ativos do planeta. Então, você pode perceber que a maioria deles, a maioria desses vulcões está seguindo bordas de placas. A maioria. Alguns estão fora, mas a maioria está próximo à borda de uma placa. Brasil, atualmente nós não temos vulcões ativos no Brasil. No continente aqui nós não temos vulcões ativos. Só um detalhe aqui, essa parte aqui do planeta que pega desde a borda ocidental da América do Sul, indo até a Ásia aqui do outro lado, Oceania, isso aqui é conhecido como o Círculo de Fogo do Pacífico. Isso aqui é o Oceano Pacífico. O Círculo de Fogo, exatamente porque aqui você tem uma concentração muito grande de vulcões ativos do planeta. Então vamos lá. Um vulcão ele pode acontecer quando você tem o afastamento das placas, né, o movimento divergente das placas, e aí você tem a liberação do magma, né, e isso acontece, por exemplo, no meio do Oceano Atlântico, isso acontece. Isso pode gerar a formação de ilhas vulcânicas com o passar dos anos, mas também acontece no encontro de placas que estão se chocando no movimento convergente. Então, esse choque de placas faz com que, eu falei para vocês, uma delas desce, e à medida que desce, essas rochas vão derretendo, porque vai ficando mais quente, vai formando magma, e esse magma pode ficar acumulado em reservatórios subterrâneos. Esses reservatórios subterrâneos, contendo magma, contendo gases, eles estão a uma pressão muito elevada. E isso faz com que esse magma comece a subir. Essa pressão empurra o magma para cima, e à medida que esse magma vai subindo, vai encontrando água, vai fazendo essa água vaporizar, forma mais vapor, esse vapor aumenta mais ainda a pressão aqui dentro, até que chega um momento em que ocorre o rompimento da superfície do vulcão e a liberação da lava na erupção vulcânica. Então,
é dessa forma mais ou menos que vai acontecer uma erupção. Então os vulcões, eles são os responsáveis pela formação de algumas rochas magmáticas. A gente viu isso no 6º ano. As rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas, elas se formam exatamente pela solidificação do magma. E na forma de se solidificar é quando ele extravasa na forma de se solidificar é quando ele extravasa na forma de lava, né? Então a lava ela sai e depois isso aqui tudo vai se solidificar, formando uma rocha. Por exemplo, o basalto é uma rocha que se forma dessa maneira. Então resfria, se solidifica e forma então uma rocha, por exemplo, o basalto. Essas rochas, juntamente com as cinzas que são liberadas pelo vulcão, vão contribuir para a formação de solos bem férteis. Então é muito comum a gente ver cenas desse tipo. Um vulcão e você tem uma cidade, uma civilização morando junto a esse vulcão. As pessoas sabem do risco, mas a gente tem aqui solo fértil, solo bom para plantar. Então é muito comum o estabelecimento de pessoas próximo a algum local onde existe um vulcão, exatamente porque esse solo é fértil, devido exatamente às rochas que se formaram aqui e às cinzas que são liberadas, que são ricas em minerais. E esse material todo fertiliza esse solo. Então é muito comum a gente ver aos pés de um vulcão uma civilização. Então, gente, é isso tudo por hoje. Valeu, até a próxima, tchau.